Alô, meus amigos, minhas amigas, meu muito obrigado. Você que, mais uma vez, chega aqui no nosso canal, se inscreve, que já é ativo no nosso canal. Obrigado, Deus abençoe tua vida poderosamente e de toda a sua família. Já quero aproveitar, pedir a você que chegou até aqui, compartilhe esses versículos com uma pessoa que é privada da visão, um idoso, uma pessoa que não sabe ler, para que esses versículos possam ser alimento espiritual para essa pessoa. A palavra de Deus, ela é alimento para o espírito e para a alma. Lembrando que esses 50 versículos do livro de Números é todo feito na nova tradução na linguagem de hoje, para facilitar o entendimento de cada um dos nossos irmãos inscritos aqui no canal. Então eu quero que você preste muita atenção aí o que vamos trazer para você. Número 1. Números, capítulo 6, versículos 2, 3, 4 e 5. Fale com os israelitas e diga o seguinte: qualquer homem ou mulher que fizer uma promessa especial de ser nazireu e dedicar-se ao serviço do Senhor Deus, não deverá beber vinho nem cerveja, não deverá beber nenhum tipo de vinho, nem qualquer outra bebida feita de suco de uvas. Não comerá uvas frescas nem passas, enquanto for nazireu. Não comerá nada que venha da parreira, nem mesmo as sementes ou as cascas das uvas. Durante todo o tempo do seu voto de nazireu, não deverá cortar o cabelo nem fazer a barba, até acabar o tempo que ele separou para se dedicar ao serviço de Deus. Ele se dedicará somente ao Senhor e deixará crescer completamente o cabelo. Número 2. Números, capítulo 7, versículo 1. No dia em que Moisés acabou de armar a tenda sagrada, ele a ungiu e a dedicou ao serviço de Deus, junto com todos os objetos da tenda e do altar. Número 3. Números, capítulo 9, versículos 15 e 16. E, no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e, à tarde, estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim, era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Número 4. Números, capítulo 10, versículo 2 e 3. Faça 2 trombetas de prata batida. Com elas, você chamará o povo para se reunir e dará o sinal de partida do acampamento. Quando forem tocadas as 2 trombetas, todo o povo se reunirá com você na entrada da tenda sagrada. Número 5. Números, capítulo 10, versículo 9. Quando vocês estiverem em guerra no seu próprio país, defendendo-se de um inimigo que os atacou, toquem o sinal para a batalha com essas trombetas. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, os ajudarei e os livrarei dos seus inimigos. Número 6. Números, capítulo 10, versículo 32. Se você vier com a gente, nós repartiremos com você todas as bênçãos que o Senhor nos der. Número 7. Números, capítulo 10, versículo 35. Sempre que a arca partia, Moisés dizia assim: Ó Senhor Deus, levanta-te e espalha os teus inimigos, e que fujam da tua frente os que te odeiam. E sempre que a arca parava, Moisés dizia assim: Ó Senhor Deus, volta para ficar com os milhares de famílias do povo de Israel. Número 8. Números, capítulo 11, versículo 1 e 2.
Por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar de Deus, o Senhor. Quando o Senhor ouviu as suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo em cima deles. O fogo queimou no meio deles e destruiu uma ponta do acampamento. Então, o povo gritou pedindo socorro a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Número 9. Números, capítulo 11, versículos 4, 5 e 6. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne, e até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: "Ah, se tivéssemos um pouco de carne para comer! No Egito comíamos quanto peixe queríamos, e era de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos! Mas agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer, e a única coisa que vemos é esse maná." Número 10. Números, capítulo 11, versículo 18. Agora diga ao povo o seguinte: purifiquem-se pela manhã. Vocês vão comer carne. O Senhor ouviu vocês chorando e dizendo que queriam carne e que passavam bem no Egito. Por isso, o Senhor lhes dará carne e vocês o comerão. Número 11. Números, capítulo 11, versículo 23. Porém o Senhor Deus respondeu a Moisés: "Será que eu tenho tão pouco poder? Agora mesmo você verá se o que eu te disse vai acontecer ou não." Número 12. Números, capítulo 12, versículos 6, 7 e 8. Deus disse: "Agora escutem o que vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo, pois eu falo com ele face a face, claramente e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés?" Número 13. Números, capítulo 14, versículo 8. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Número 14. Números, capítulo 14, versículo 18. Eu, o Senhor, tenho paciência e muita compaixão. Eu perdoo a maldade e o pecado, porém não trato o culpado como se fosse inocente. Eu faço com que o castigo dos pecadores dos pais caiam sobre seus descendentes, até os bisnetos e trinetos. Número 15. Números, capítulo 14, versículos 42, 43, 44 e 45. Não entrem na região montanhosa. O Senhor não estará com vocês, e os seus inimigos vão derrotá-los. Os amalequitas e os cananeus estão ali para enfrentá-los e matá-los na batalha. O Senhor não estará com vocês, pois vocês o abandonaram. Mesmo assim, os israelitas teimaram em querer entrar na região montanhosa, mas nem a arca da aliança de Deus, o Senhor, nem Moisés saíram do acampamento. Então, os amalequitas e os cananeus que moravam naquela região montanhosa atacaram e derrotaram os israelitas e os perseguiram até Ormar. Números, capítulo 16, versículo 5. E disse o seguinte a Corá e a todos os seus seguidores: amanhã cedo, o Senhor Deus nos mostrará quem é dele
e quem foi separado para o seu serviço. Deus fará com que chegue até o seu altar aquele a quem ele escolheu. Números capítulo 16, versículos 30, 31 e 32. Mas, se ele fizer acontecer alguma coisa fora do comum, e se a terra se abrir e engolir essa gente com tudo que eles têm, e eles descerem vivos para o mundo dos mortos, vocês ficarão sabendo que estes homens rejeitaram o Senhor. E aconteceu que, assim que Moisés acabou de falar, a terra se abriu debaixo deles e os engoliu com as suas famílias, junto com todos os seguidores de Corá e tudo o que eles tinham. Números capítulo 20, versículo 8. Pegue o bastão que está em frente da Arca da Aliança, e depois você e Arão reúnam o povo. E na frente de todos eles, deem a ordem à rocha, e dela sairá água. Assim, vocês tirarão água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais. Números capítulo 21, versículos 6, 7 e 8. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então, o povo foi falar com Moisés e disse: Nós pecamos, pois falamos contra Deus, o nosso Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo, e ele disse: Faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela, e assim ficará curado. Números capítulo 22, versículo 6. Eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar esse povo, porque eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que, quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado. E se você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Números capítulo 22, versículo 12. Deus disse a Balaão: Não vá com eles, nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é um povo abençoado. Números capítulo 22, versículos 32 e 33. O anjo do Senhor disse: Por que você bateu 3 vezes na jumenta? Eu é que vim como se fosse seu inimigo, para fazer você voltar, pois você não devia estar fazendo esta viagem, mas a sua jumenta me viu e se desviou 3 vezes de mim. Se ela tivesse feito isso, eu já teria matado você e ela teria ficado viva. Números capítulo 23, versículo 8. Como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar aquele que o Senhor não condenou? Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Números capítulo 23, versículo 20. Recebi ordem para abençoar. Ele abençoou e eu não posso mudar a nada. Números capítulo 23, versículo 23. A feitiçaria e a adivinhação não vale nada contra o povo de Israel. Agora, todos dirão a respeito desse povo: Vejam só o que Deus tem feito. Números capítulo 24, versículo 9. Israel é como um leão poderoso. Quando está dormindo, ninguém tem coragem de acordá-lo. Quem abençoar o povo de Israel será abençoado, e quem amaldiçoar será amaldiçoado. Números capítulo 27,
versículos 18, 19 e 20. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, que é um homem competente, e põe as mãos sobre ele. Assim, você estará dando a ele uma parte da sua autoridade, para que todo o povo de Israel obedeça a ele. Faça com que ele fique diante do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo, e ali você o apresentará como aquele que vai ficar no seu lugar. Números capítulo 27, versículos 6, 7 e 8. Se uma moça solteira prometer alguma coisa a Deus, sabendo o que está fazendo, ou sem pensar, ou jurar que fará, ou deixará de fazer qualquer coisa e depois casar, e se o marido, sabendo disso, não disser nada, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. Mas, se o marido, logo que souber disso, a proibir de cumprir o que tinha prometido, então ela não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor a perdoará. Números capítulo 27, versículo 13. O marido tem o direito de confirmar ou de anular qualquer promessa ou juramento que ela tenha feito. Números capítulo 33, versículo 4. Os egípcios estavam sepultando seus primeiros filhos que o Senhor havia matado. Assim, o Senhor mostrou que era mais poderoso do que os deuses do Egito. Números capítulo 33, versículo 9. Dali foram para Elim e acamparam ali em Elim. Havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Números capítulo 33, versículo 53. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu estou dando a vocês. Números capítulo 33, versículo 55. Porém, se vocês não expulsarem os moradores do país, os que ficarem serão para vocês como espinhos nos seus olhos e como ferrões nas suas costas, e trarão problemas para vocês na terra em que vocês morarem. Números capítulo 35, versículo 16. Se um homem ferir uma pessoa com um objeto de ferro, ou com uma pedra, ou com um pau, e causar a morte dessa pessoa, ele é culpado pelo crime e será condenado à morte. Números capítulo 35, versículo 21. Ou se um homem esmurrar um inimigo, e este morrer, o culpado será morto, pois é um assassino. O parente mais chegado do falecido encontrar o assassino, deverá matá-lo. Números capítulo 35, versículo 25. O povo deverá proteger o homem que matou sem querer, não deixando que ele seja morto pelo parente do homem que morreu. O povo o fará voltar à cidade do refúgio para onde havia fugido, e ali o assassino ficará até a morte do grande sacerdote, que foi ungido com azeite sagrado. Números capítulo 35, versículo 30. Quem matar uma pessoa será condenado à morte, conforme o que 2 ou mais testemunhas disserem. Uma testemunha só não basta para condenar alguém à morte. Números capítulo 35, versículo 31. A vida de um criminoso condenado à morte não pode ser comprada com dinheiro. Ele será morto. Números capítulo 35, versículo 34. Não tornem impura a terra onde vocês vão morar, pois eu também estou no meio dela. Eu, o Senhor, vivo no meio dos israelitas. Números capítulo 36, versículo 2. O Senhor Deus ordenou que o Senhor distribuísse a terra ao povo por sorteio. Ele também ordenou que o Senhor desse a propriedade do nosso parente Zefoleade às suas filhas.
Números capítulo 36, versículo 3. Porém, se elas casarem com homens de outra tribo israelita, a terra que foi dada a elas deixará de pertencer à nossa tribo e passará a ser da tribo daqueles com quem elas casaram. Assim, irá diminuindo a parte que nos foi dada por sorteio. Números, capítulo 36, versículo 6. Elas podem casar com quem quiserem, contanto que seja com um homem de uma das famílias da tribo de seu pai. Números, capítulo 36, versículo 7. Desse modo, as terras dos israelitas não passarão de uma tribo para outra, pois os israelitas devem ficar ligados, cada um, à terra da tribo dos seus pais. Números, capítulo 36, versículo 8. Todas as moças que tiverem terras numa tribo israelita deverão casar com alguém da família da tribo de seu pai. Números, capítulo 36, versículo 9. Desse modo, cada israelita herdará a terra dos seus antepassados, e ela não passará de uma tribo para outra. Cada tribo continuará ligada à sua própria terra. Números, capítulo 36, versículo 10. Então, Maclá, Irsá, Oglá, Milcá e Noá, filhas de Zefoade, fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e casaram com filhos dos seus tios paternos. Números, capítulo 36, versículo 12. Elas casaram dentro dos grupos de famílias da tribo de Manassés, filho de José, e suas terras ficaram na tribo do pai delas. Números, capítulo 36, versículo 13. Foram essas as leis e os mandamentos que o Senhor deu ao povo de Israel, por meio de Moisés, nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Números, capítulo 1, versículo 53. Mas os levitas acamparam ao redor da tenda para guardá-la, a fim de que ninguém chegue perto, e assim eu não fique irado com o povo de Israel. Muito bem, tivemos aí 50 versículos do livro de Números, para que você aprenda, decore, pregue, evangelize através desses versículos, compartilhando com pessoas, para que elas possam aprender cada vez mais da santa e poderosa palavra de Deus. A todos, meu muito obrigado. Já vai se inscrevendo aqui no nosso canal se não é inscrito, comentando, compartilhando. Que Deus abençoe sua vida fortemente e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço do pastor Gilvan Marques.